Universidade Rinodê. Áudio da semana. Como liderar pelo exemplo. Imperial Diamante, Ana Clara Alves. Mas para mim é uma grande honra estar aqui com todas vocês, poder dividir um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses 5, quase 6 anos de Grupo Rinodê. E eu vou compartilhar um pouco dessa história, eu espero contribuir, eu sei que eu vou contribuir aí com vocês, né, de alguma maneira, e eu quero de verdade dizer que para mim é uma honra estar aqui, que eu estou aqui apenas para poder contribuir, para poder agregar na vida de vocês, que realmente eu escolhi esse negócio para ser o negócio da minha vida, que realmente eu faço isso daqui com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação, que é o que eu escolhi lá atrás para fazer para o resto da minha vida, e essa escolha foi minha. Né? A gente vai falar muito de decisão, a gente vai falar muito de escolha, a gente vai falar muito disso aqui hoje, e vocês vão entender. E para começar, né, poucas pessoas, né, acho que poucas pessoas ainda conhecem a minha história com o Grupo Rinodê. Para falar da minha Ana Clara, quem é a Ana Clara, qual é a minha origem, né? Eu sou uma mulher, como vocês ouviram a Cris falar, era uma menina muito tímida. Eu vim de uma origem familiar simples, quando a gente fala de parte financeira, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, sempre fui uma pessoa extremamente esforçada, mas que aproveitou as oportunidades que tinha, mas eu não era aquela pessoa que teve a vida, né, fácil, digamos assim. E desde criança eu sempre sonhei muito, sempre tive muitos sonhos muito grandes, e eu sabia que eu iria realizar esses sonhos. Eu sempre fui uma pessoa movida por metas, movida por fazer aquilo que eu determino para a minha vida. E isso veio para o Grupo Rinodê, né? Eu sempre tive o sonho de empreender, não sabia como. E eu quero começar falando isso com vocês. É muito importante você ter quais são os seus propósitos de vida, os seus desejos, o que você quer para a sua vida bem definido. Porque quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, que eu sabia que eu queria ter um negócio, que eu sabia que eu queria empreender, eu não sabia o que eu seria, eu não sabia onde eu empreenderia, mas eu sabia que eu queria isso para minha vida. E eu, ao longo de toda a minha vida, se você tem um propósito, se você tem uma definição, se você sabe o que você quer, tudo que acontecer na sua vida, você vai entender que está te preparando e você vai usar de ponte, ou tudo, você vai fazer pontes para você alcançar aquilo que você deseja. Né? Então, eu sei que, por exemplo, eu ter começado, né, eu fiz faculdade de Direito, e não era uma matéria que eu gostava, não era a coisa que eu mais queria fazer na minha vida, mas eu sei que aquilo ali foi um processo, foi uma ponte que contribuiu para eu chegar onde eu queria. E eu conheci, né, falando aí do Grupo Rinodê, falando da minha história também, voltando aqui um pouquinho na minha história, eu casei muito nova, casei aos 19 anos de idade com o Samuel, que é meu sócio, que é meu esposo, que nós fazemos esse negócio juntos, só que eu sempre tive as minhas vontades, os meus sonhos bem definidos, independente. Eu sempre tive aquele sonho de ter a minha vida, de ter a minha profissão. E por eu fazer um negócio em casal, eu vou falar muito sobre isso, sabe por quê? Porque eu entendo que tem pessoas que às vezes esquecem que aqui, quando você inicia o seu negócio, é a sua profissão. Quando você inicia o seu negócio, você está fazendo aquilo pela sua vida. E eu, desde sempre, quando eu comecei esse negócio, eu sabia que eu queria ser líder, eu sabia que eu queria fazer, eu sabia que eu queria ter todas as responsabilidades que esse negócio traz e que eu teria todas as atribuições também. Então, eu conheci o Grupo Rinodê, gente, há 8 anos atrás. E eu acho muito importante falar disso para vocês, sabe por quê? Porque hoje a gente está num momento onde a gente está vivendo novamente um grande momento que está, sabe, está começando um outro grande momento dentro do nosso negócio. Eu já vivi alguns grandes momentos dentro desse negócio e eu posso afirmar para vocês. Eu posso afirmar para vocês, por exemplo, que dentro do multinível existem ciclos que se repetem de 4 em 4, de 5 em 5 anos, e que trazem algumas dificuldades, que trazem alguns desafios, e que a gente vence esses desafios, você permanece, ou você aproveita, e você, depois de vencer o desafio, você passa por um momento, se você aproveitar o momento, se você estiver remando, você vai viver coisas extraordinárias, que foi o que eu vivi. Eu conheci a Rinodê em 2012, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia que o Evandro conheceu o Sandro, eu conheci o Sandro, no mesmo dia que o Evandro e o Elton, eu conheci o Elton naquela ocasião, lá em Goiânia, naquela reunião que eles falam, não participei, óbvio que não, mas eu estava lá porque o Evandro falou que ia levar uma proposta de plano de marketing para o Sandro e que ele tinha colocado dentro da proposta do plano de marketing um prêmio para o Imperial Diamante, que era a Range Rover Evoque. E lá em 2012, eu não tinha feito coisas que são extremamente importantes, que a Adriana falou muito aqui e que nós sempre falamos, que o seu líder sempre fala. Eu não tinha me preparado mentalmente para o negócio. Eu ainda não tinha estrutura mental, eu ainda não tinha estrutura de negócio, nem eu, nem o Samuel. A gente estava fazendo, a gente queria fazer, a gente tinha muita vontade, a gente fazia com muita força, mas a gente não se preparou para ser líder. Em 2012, eu conheci o Grupo Rinodê, fiz 2 meses de negócio,
né? Desde o primeiro dia desse negócio, apesar de fazer em casal, eu sempre fiz tudo que envolve o negócio, porque eu sabia que era o meu negócio. Primeira coisa que eu fiz quando eu conheci esse negócio, eu quero conhecer os produtos, eu preciso acreditar para poder falar. Então, os produtos me mantiveram ligadas ao Grupo Rinodê durante esses 2 anos. 2 anos eu consumindo produtos, às vezes fazia uma venda ou outra, mas eu me afastei do sistema, simplesmente porque nós não seguimos o nosso líder, Evandro Viana, que falou lá atrás. Escuta esse áudio aqui. Por não ter escutado um áudio, em 2012, eu e Samuel perdemos 2 anos da nossa vida. Ana, mas não perdeu. Gente, não perdeu entre aspas, porque arrependimento não mata mais, né? Ele dói bastante. Se eu tivesse continuado, provavelmente o meu resultado hoje seria ainda maior. O problema, mas aí, mais uma vez, eu falo para você, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, importa o que você vai fazer agora, a decisão que você toma hoje, que você vai fazer daqui para frente. Assim como, por exemplo, a gente está aqui dia 21, né? Tivemos aí várias promoções, tiveram pessoas que graduaram, que aproveitaram tudo durante esses 20 primeiros dias, e eu sei que tem pessoas que talvez não aproveitaram. Vamos fazer um trato? Esquece que você não aproveitou, se você não aproveitou, e pega esse treinamento de hoje, pega esse dia de hoje, e decida que a partir de hoje é o seu dia 1, e que todos os dias vai ser seu dia 1, e todos os dias você vai dar o seu melhor, para você fazer o seu melhor, para você ter o melhor resultado nesse negócio. A decisão foi de voltar a fazer, e fazer como nunca fizemos, como tem que ser feito, de ouvir o áudio que o líder falou, de estar conectado aos eventos, de estar fazendo, de estar em movimento intenso. Gente, é muito movimento, né? Uma coisa que você precisa entender, tá? Empreender, quando você fala assim, eu quero empreender, eu quero me tornar líder, eu quero vencer, eu quero fazer o meu negócio, né? O empreendedor, ele é alguém que assume responsabilidade, que tem comprometimento, que assume riscos, que busca sempre fazer melhor, é alguém que nunca desiste e, principalmente, alguém que executa sem parar. Quando nós voltamos para esse negócio, nós entendemos o que era empreender, nós entendemos o que era liderar e nós fizemos isso, nós executamos sem parar desde quando nós voltamos. E quando eu decidi que seria o dia 1, a gente começou e fez. Fez. Vocês vão conhecer a história, vocês vão entender. Tivemos muitos problemas, muitos desafios no meio do caminho. Eu passei por grandes decepções, por grandes problemas, mas eu entendi uma coisa, que é o que você precisa entender. Não importa se a sua família não apoia, não importa hoje se você faz esse negócio em casal e de repente o seu par, o seu sócio está desanimado. Não importa se o seu pai, sua mãe, se estão falando mal de você, não importa nada. Sabe o que importa? O que você quer para a sua vida, qual é o sonho que você tem e o que você vai fazer para realizá-los. Porque se eu tivesse ligado para qualquer coisa que me aconteceu, e se o não dos outros fosse mais importante do que a minha vontade, eu teria desistido muitas vezes nesse negócio. Só que todas as vezes que eu tive um desafio, eu entendi uma coisa. Mais uma vez, eu estou sendo lapidada para alcançar aquilo que eu desejo, para ter o resultado que eu quero. Então, não importa, todo mundo pode desistir. Todo mundo, toda a sua equipe, todos os seus parceiros, toda a sua família, todo mundo. A única pessoa que não pode desistir dos seus sonhos, a única pessoa que não pode desistir do seu negócio, a única pessoa que não pode desistir de fazer as coisas acontecerem é você. E eu sou a pessoa que nunca desistiu. Nunca desistiu. Posso ter desanimado e não tem problema nenhum em você estar cansado, em você desanimar, em você respirar. O problema é você desistir. Então, eu desisti uma vez e eu já aprendi o quanto dói e eu não desisto mais nunca. Então, gente, olha, como a Cris falou, eu era uma menina muito tímida. Não vou falar muito da minha história pessoal, porque tem tanta coisa que eu quero passar aqui de conteúdo para vocês que não dá para me alongar. Mas eu era uma menina extremamente tímida, uma menina extremamente não relacionável. Eu tinha vergonha, eu tinha medo e eu tinha preguiça de me relacionar com pessoas. Ou seja, uma pessoa que era uma zero esquerda para fazer marketing de relacionamento. Eu não tinha me envolvido com a indústria, eu não tinha conhecimento nessa área. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma faculdade durante 5 anos, eu saí de lá falando com 5 pessoas. E olha lá, porque uma delas me apresentou para as outras, porque eu não falava realmente. Mas eu tinha sonhos, e eu entendi que se eu tenho sonhos, eu não tenho que fazer só o que eu gosto. Mais uma vez, vem isso que eu quero falar para vocês, né? Eu era tímida e eu entendi que a minha timidez não realizaria os meus sonhos. E eu sempre entendi o seguinte, se eu quero, se eu tenho um sonho, não importa. Não importa o tempo, não importa o que eu vou ter que fazer, sendo lícito, sendo justo, sendo ético, eu vou fazer e eu vou alcançar. E é muito curioso, eu preciso contar a história só desse carro para vocês terem uma ideia. Quando a gente viu o plano de marketing da Rinodê que nós voltamos, eu e o Samuel, tinha a Range Rover Evoque, né, que era um prêmio,
do Imperial, e na época o plano era diferente, tinha um prêmio que era um conversível para o Tree Stars, e aí foi melhorado, né? Agora é para o Tree Stars, você tem um bônus carro, você escolhe o carro que você quiser. E quando eu vi o plano, o Samuel falou assim, eu quero ficar, quando a gente ganhar, eu quero ficar com a Range Rover Evoque. Não tem problema. Não tem problema, porque eu quero, na época era uma Mercedes, o prêmio do Tree Stars, falo, porque eu quero um carro conversível, hoje é uma Mercedes, mas até a gente chegar ao Tree Stars, a Renault vai fazer alguma mudança no plano, e aí eu vou poder escolher e eu vou pegar a minha Z4. E, gente, acredite em uma coisa, assim, não é que palavra tem poder porque é místico, não, mas porque aquilo que você acredita, aquilo que você coloca seu desejo, aquilo que você coloca sua energia, e você corre atrás, você batalha para acontecer, vai acontecer. Quando nós chegamos ao nível de triplo diamante, eu e o Samuel ficamos esperando, porque ia lançar um novo Civic, que ainda era o Civic do plano de negócios, para poder chegar no Brasil. A Renault foi lá e mudou o plano e colocou uma BMW. Na hora que mudou o plano, que colocou uma BMW, eu olhei para o Samuel e falei assim, eu falei que ia acontecer alguma coisa, que ia ter alguma mudança e que eu ia ter minha Z4. Agora é hora da gente comprar minha Z4. Então a gente inteirou e eu realizei esse sonho. Por que eu tô falando isso? Porque tenha os seus sonhos definidos, coloque a sua energia, o seu pensamento neles e trabalha por isso, que você vai alcançar. Eu saí aí, comecei a trabalhar muito nova, aos 15 anos de idade, comecei trabalhando como modelo. Sempre fui uma pessoa extremamente esforçada naquilo que eu fazia, só que muito tímida. Eu não me imaginava falando para milhares de pessoas, como eu falo hoje. Eu não me imaginava, para mim, treinar pessoas como eu treino hoje. Eu não imaginava nada disso. Eu imaginava, sim, que eu ia ter sucesso naquilo que eu fizesse, que eu ia ter o resultado e a realizar os meus sonhos, ainda não sabia através do quê. Mas hoje, quando eu olho e eu vejo a pessoa que eu me tornei nesse processo e ainda eu sou muito pequena diante daquilo que ainda vou me tornar, isso é uma certeza que eu tenho, porque é o que eu busco todos os dias, é ser melhor todos os dias, e que eu vejo o que eu pude causar de impacto na vida de outras pessoas através daquilo que eu me tornei, eu digo que mais do que todas as realizações financeiras, materiais que a gente já teve, esse negócio, ele te transforma a sua vida e te faz ser a melhor versão que você deseja ser, desde que você esteja decidida a isso, desde que você escolha, desde que você faça. Então, desde o início desse negócio, eu tomei uma decisão, eu seria líder. Para vocês terem uma noção, não tem nenhuma mulher na minha linha ascendente que desenvolva um negócio. E não tem nenhum problema nisso, tá tudo certo. Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sabia que eu queria desenvolver. Então, se elas não quiseram e se elas não eram, não era dali que eu iria ter o meu exemplo, eu entendi o seguinte: eu quero ser esse exemplo, eu quero ser essa mulher, eu quero que quando eu tinha dificuldades, às vezes eu tinha situações que eu queria tirar uma dúvida, que eu queria me aconselhar, e eu ficava, às vezes, sem graça de falar, às vezes, com offline, né? E eu queria, às vezes, dividir ou compartilhar e queria tirar alguma dúvida com alguma mulher e não tinha, e eu falava bem assim, eu não quero que as minhas online passem por isso. Então, eu vou me tornar a líder que eu preciso ser para elas, para que quando elas tiverem essas situações que eu vivo hoje, elas tenham com quem se aconselhar, elas tenham com quem se espelhar. Isso surgiu para mim a necessidade de liderar, né? De liderar e de ser exemplo, não para ser exemplo porque eu queria por vaidade ou por qualquer coisa, de verdade, zero isso. Mas porque eu queria construir um time. Eu queria ter um time de pessoas e de mulheres, eu nunca quis ser líder de gênero, que pudessem realizar e construir os seus sonhos. Então, eu me dediquei muito para sempre me tornar alguém melhor. E para mim, liderar pelo exemplo, nada mais é do que você entender primeiro o que é liderar. Liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. A capacidade e a vontade. Eu frisei, eu fiz questão de colocar em negrito algumas palavras para que vocês pudessem fixar nelas. Liderar é ter a capacidade e a vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. Então, qual é o objetivo comum que você quer liderar as pessoas? Você tem a capacidade, de verdade, qualquer pessoa que deseje, ela tem a capacidade de liderar. Vocês vão ver isso mais para frente, mas qualquer pessoa que deseje. Porque quando você tem o desejo, quando você tem a vontade, você desenvolve as competências para você fazer aquilo que você quer fazer. E a vontade de mobilizar pessoas, porque se você tiver a vontade de liderar apenas por você, por vaidade ou por qualquer coisa, você não vai conseguir mobilizar as pessoas. E por um objetivo. O objetivo, hoje, o meu objetivo, liderar vontade de mobilizar as pessoas para um objetivo, é o objetivo comum de transformar a vida das pessoas. É o objetivo comum de ver que
qualquer pessoa, assim como eu, que saiu do nada, que não entendia nada, que tinha nenhuma competência, quiser, ela vai desenvolver as competências e ela vai transformar a sua vida e ela vai contribuir com a mudança de vida de milhares de pessoas. Esse é o meu maior objetivo dentro do Grupo Rinode hoje. Além, óbvio, eu não sou hipócrita, realizar sonhos é muito bom. Mas um dos meus sonhos é contribuir, né? É poder fazer com que outras pessoas prosperem. E ter um caráter que inspira confiança. Caráter é uma das coisas que são mais importantes dentro de um líder, né? Você ter os seus valores definidos, você ter as suas decisões definidas, você ter propósitos, você agir conforme você fala e você falar conforme você age, porque isso inspira confiança, né? Liderar pelo exemplo é isso, é exatamente isso. Não adianta você falar daquilo que você não faz, não adianta você fazer aquilo que você não fala, você tem que estar fazendo as duas coisas. E eu falo que você precisa mostrar, sim, aquilo que você faz, porque por muito tempo dentro do meu negócio eu fazia e eu não mostrava que fazia. Eu fazia e achava que não tinha importância. Quando eu entendi que dentro do nosso negócio, dentro de qualquer coisa na sua vida, além de fazer, de você ser congruente com aquilo que você faz, você também tem que mostrar que você está fazendo, porque as pessoas não vão enxergar se você não mostrar, eu comecei a inspirar mais confiança, porque eu fazia tudo muito no secreto, e as pessoas não viam como é que elas iam confiar de que eu realmente sabia fazer. No meu primeiro treinamento, que era um treinamento grande para 3.000 pessoas aí, e que eu fui para trabalhar, para fazer o negócio junto com o Samuel, e a importância que tem de você aceitar desafios. Eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafios, né? Eu sou extremamente movida a desafio. E eu lembro que nesse dia eu fui aí para fazer um treinamento, era um treinamento do sistema, o Samuel era quem ia palestrar, e eu sempre tive vontade de palestrar, não tinha, ainda achava que não tinha habilidade, não tinha capacidade. E nesse dia ele falou assim, amor, começa falando a nossa história e depois a gente continua. E ele, no meio do treinamento, ele pegou e ficou com vontade de ir ao banheiro. Quem conhece Samuel sabe o quanto ele é espontâneo. Então, ele chegou do meio do palco, falou bem assim, Ana Clara, sobe aqui, porque eu preciso fazer xixi. E continua o treinamento para mim. E lá, gente, eu não vejo as telas que o Samuel faz para treinamento, eu não compartilho as minhas telas com ele, a gente simplesmente faz, a gente compartilha, a gente tem ali, claro, a mesma forma de pensar, de agir, mas eu não conhecia o que falava aquelas telas. E eu subi porque eu falei assim, eu tenho duas opções. Acho que eu tinha acabado de abrir o Imperial Diamante, eu era triplo diamante. Eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui, sentado, e falo, olha, não, eu não tenho capacidade para ir aí. Então, assim, eu sou uma farsa, porque eu tenho um pin aqui que eu carrego. Mas eu não tenho capacidade, competência de dar esse treinamento. Ou eu vou lá, aceito o desafio e faço. Eu sei do que ele está falando. Anota uma coisa, você que é pérola aqui. Você desenvolve esse negócio em parceria, em sociedade com alguém, seja quem for, seu marido, seu filho, o que for. Sabe por que eu nunca tive medo dos desafios que me foram colocados? Porque eu nunca faltei a um evento. Eu nunca faltei a um treinamento. Porque eu nunca deixei uma leitura de lado. Porque todas as vezes que tinha um encontro de diamantes, eu não falava assim, Samuel, vai, e ficava ali fingindo que estava acontecendo. Eu fui para o encontro de diamantes em que minha filha tinha 2 meses de idade, eu estava lá com ela no colo e eu estava lá aprendendo. Eu sempre estive no negócio, eu optava, eu falava, se você às vezes tem dificuldade para ser ouvida com o seu sócio, com seu marido, se ele é seu sócio, sabe por que eu dificilmente tinha essa dificuldade? Porque eu não falava sem base. Eu falava porque eu tinha base naquilo que eu estava falando, porque eu vivia o negócio, porque eu fazia, porque eu estudava, porque eu aplicava. E aí, quando ele me chamou, eu falei, tá, vou, porque eu sei fazer o negócio. Eu posso ter vergonha de enfrentar uma plateia de 3.000 pessoas e dar esse treinamento, porque eu acho que eu não estou preparada, mas eu vou. E eu fui, gente. Eu fiz aquele treinamento ali e continuei com medo de tirar o Samuel ali do raciocínio dele. Eu não mudei as telas e fui falando. Sabe? Olha como é bom você saber que você faz o dever de casa. Pode ser que ninguém saiba, mas você tem que ter consciência de que você faz e que você está fazendo o seu melhor. Eu dei o treinamento quando o Samuel voltou, acabou que ele ficou lá um tempo no palco esperando. Quando ele chegou, ele falou bem assim, então deixa eu continuar aqui. Ele foi mudando tela, ele mudou umas 10 telas ali e eu tinha abordado todo o assunto daquele treinamento. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava falando, porque eu nunca faltei um evento, eu nunca faltei um treinamento, eu nunca deixei de treinar as minhas habilidades. E isso inspira confiança. Mas se você quer inspirar confiança, primeiro você tem que sentir confiança. Se você está assim, Ana, mas como é que eu vou sentir confiança? Como é que eu vou me sentir uma mulher que sabe? Como é que eu vou sentir que eu sou empoderada? Para você sentir, você tem que ser. E como é que você é? Você tem que fazer, ser, para depois você ter.
Então, você vai ter esse sentimento de que você é, que você faz, que você acontece, começando pelo fazer. Então, faça o seu melhor todos os dias. Lidere-se a si mesmo. Leia com muita atenção o que diz essa frase aqui. Cada líder, assim como você, quando alcançar o topo da montanha do sucesso, terá passado por momentos do vale do coração partido. Isso porque quanto mais alto você sonha, mais fracassos podem acontecer. O fracasso é o preço da ambição. Para o líder verdadeiro, no entanto, o fracasso não é nada mais que o próprio crescimento aguardando acontecer. Primeira coisa, tem medo de fracassar? Esquece. Não tenha medo de fracassar. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Sabe por que muitas pessoas deixam de fazer as coisas? Elas falam assim, mas eu vou errar, mas eu vou fracassar, mas eu não estou na condição perfeita. O seu perfeccionismo é a sua melhor desculpa para não fazer nada. E eu falo aqui, pessoa que, por característica de personalidade, é perfeccionista. Sabe o que eu fiz com essa característica de perfeccionismo, de personalidade? Eu enfiei ela no lixo e falei, se essa característica de personalidade de ser perfeccionista não está me ajudando a progredir, não está me ajudando a avançar, não está fazendo com que eu faça o que eu preciso fazer, eu não quero ser perfeccionista. Eu quero ter resultado. Se eu quero ter resultado, eu vou fazer e vou errar. Se está certo, eu vou melhorando no caminho. Então, não entenda, não comece a falar assim, eu não vou fazer porque eu estou com medo de fracassar, porque eu estou com medo de não dar certo. De verdade, vai dar errado. Antes de dar certo, vai dar errado muitas vezes. Eu não vou apresentar um plano porque eu vou errar. Vai errar. Eu não vou fazer um convite porque eu vou ficar nervosa e o meu prospecto não vai querer ver a PN. E daí? Só que se você nunca fizer, você nunca vai melhorar e você nunca vai ter o resultado que você deseja. Então, já veja o seguinte, o fracasso é o crescimento aguardando você acontecer. O fracasso nada mais é do que você crescendo, é o seu processo de crescimento, de melhora. Então, fracasse rápido, fracasse grande, fracasse o quanto antes. Sabe por quê? Porque de fracasso em fracasso você está aprendendo. Todas as vezes que você erra, você está aprendendo muito mais do que quando você acerta. E uma coisa que o líder tem que ter, que todo líder precisa ter, é atitude. Se você não tiver atitude de fracassar, sabe o que você está criando? Um time de pessoas medrosas que nunca vão ter atitude de fazer nada. Porque elas olham para você e olham assim, nossa, mas ela não faz. Por quê? Aí você vai falar, por que você não faz? Não, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo do que vão falar para mim. Eu tenho medo do que vão falar de mim. E aí, várias outras pessoas vão deixar de fazer. Quando começou essa pandemia, eu tive um tapa na minha cara. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu vou para palco, eu falo, depois que eu desenvolvi, estou tranquila. E em 5 anos de negócio, foram pouquíssimas as conferências que eu fiz com o meu time. Pouquíssimas. Eu deixava as conferências para o Samuel. E mais uma vez, gente, se o negócio é seu, escolheu para ser sua vida, se você fosse médico, seu marido engenheiro, você não ia falar, não está dando certo a medicina porque meu marido não ajuda. Não, é sua profissão. Você é uma profissional assim como ele. Sabe, tem gente que fala assim, mas sabe o que é? Porque meu marido não apoia. Então quer dizer que se você faz outra coisa na sua vida, se você vai fazer medicina, seu marido é engenheiro, aí seu marido não apoia. Não, agora eu vou desistir de ser médica porque meu marido não apoia. Não é questão de apoiar. Sabe o que é a questão? Muitas vezes é a desculpa que você está usando para você não fazer aquilo que te deixa desconfortável. Não é questão de apoiar. Faça e mostre que você está fazendo, que aquilo é sua profissão. Encare isso como uma profissão que as pessoas vão respeitar como profissão. O problema é que muitas vezes a gente não está encarando como profissão. Sabe por que muitas vezes as pessoas não respeitam o seu trabalho? Porque muitas vezes você não encara como um trabalho. E aí eu fiz o seguinte, eu falei, nossa, antes de viajar para a minha última viagem, para o último Peroas que eu fiz antes de dar o lockdown total, eu falei para o Samuel, eu falei assim, vendo todo o movimento no mundo, eu falei, agora pronto, ou eu aprendo a fazer conferência ou eu aprendo, porque não vai ter jeito. Tenho certeza que voltando de viagem vai estar tudo aí fechado e eu vou precisar fazer. E mais uma vez, gente, o desafio me fez crescer. Eu encarei esse desafio, eu morria de vergonha, eu gaguejava, eu travava, eu não conseguia falar. Sabe o que eu passei a fazer? Eu passei a fazer conferência todos os dias praticamente com o meu time, várias conferências por dia. Passei a fazer muito mais do que o que o Samuel fazia dentro de conferências. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava desenvolver, eu não precisava esperar por ninguém para desenvolver. E eu fracassei? Fracassei. As primeiras foram um fiasco, eu tinha vergonha, eu falava gaguejando, eu não conseguia colocar energia. Só que se eu tivesse desistido lá, eu não teria conseguido, sabe fazer o quê? No início desse negócio, alinhar todo o meu time e fazer que as pessoas saíssem da inércia. Porque estava todo mundo estava assustado. Eu não estava assustada, mas o meu susto era falar com as pessoas pela câmera. Então eu falei, será que eu vou deixar pessoas passarem fome
Será que eu vou deixar pessoas passarem necessidade? Será que eu vou deixar pessoas simplesmente deixarem os seus sonhos de lado porque eu tenho medo de uma câmera? Liderar é muitas vezes você renegar o seu próprio ego, renegar a sua própria vontade, renegar aquilo que te deixa confortável e fazer aquilo que é necessário para que você possa guiar os outros, mostrar uma visão e fazer com que as pessoas enxerguem por essa visão e alcancem. Muitas vezes você não vai fazer só por você, você vai fazer pelos outros. Aprenda a liderar você para conseguir liderar os outros, né? A pessoa mais difícil da gente liderar sempre vai ser nós mesmos, né? A natureza humana, ela parece nos dotar de habilidade de formar conceitos sobre todas as pessoas do mundo, exceto nós mesmos. O que significa isso, Ana? Significa que, geralmente, você vai ter facilidade para criticar, para elogiar, para reconhecer, para formular conceitos a respeito do que os outros fazem, do que os outros são. E para você, muitas vezes, é difícil. Tanto reconhecer as suas habilidades, quanto reconhecer os seus defeitos, os seus pontos a melhorar. É difícil a gente se liderar. Só que, para você liderar qualquer pessoa, a primeira pessoa que você tem que aprender a liderar é você. E é um trabalho constante, é diário. Porque todos os dias é muito fácil você chegar para o outro e falar assim, olha, não desanima. Mas vai ter dias que você vai estar desanimado. Olha, faz isso, mas vai ter dias que você não vai ter vontade. E quando te falta vontade, tem que sobrar disciplina. A disciplina, ela é o caminho para toda a grande realização da sua vida. Isso eu aprendi muito, mas muito atrás. Tudo que você quiser realizar na sua vida, você vai ter que se disciplinar. E se disciplinar, esquece. Sabe qual é o problema que as pessoas detestam disciplina? Elas associaram disciplina a castigo. Elas associaram assim, olha, quando a gente vai educar a criança e a gente vai colocar ela para aprender algo que ela não está fazendo certo, você fala o quê? Ah, não, vamos para o cantinho da disciplina. E aí você vai associando disciplina com algo ruim. O que eu mais gosto, uma das frases que eu mais gosto que fala sobre disciplina, é até um trecho de uma música do Renato Russo que fala, disciplina é liberdade, meu amor. Porque disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinada você for, mais liberdade você vai ter. Porque quando você se disciplina e você fala bem assim, olha, eu tenho uma agenda e eu vou cumprir essa agenda, quem é que fez essa agenda? Se você é dona do seu negócio, se você faz esse negócio, foi você, não foi outra pessoa. E será que não tem mais liberdade do que você decidir o que você faz desde a hora do que você acorda até a hora que você dorme? E essa disciplina, dessa liberdade de escolher o que você vai fazer, vai também vai te dar a liberdade de fazer tudo o que você quiser, porque você cumpriu com aquilo que você decidiu fazer ao longo do seu dia. Então, aprendendo a se liderar, aprendendo a se disciplinar, você vai ter a realização de tudo aquilo que você quiser. E aí eu te pergunto, qual é a sua postura frente à sua vida, frente ao seu negócio, né? Frente àquilo que você faz? Existem 3 pilares aí para você se liderar, que é, né, você ter autodisciplina, que é você definir o que você vai fazer e você fazer aquilo que você vai fazer, você definiu. É você ter paciência, porque existe um processo e você vai precisar aprender, você vai precisar se desenvolver, você vai precisar ter paciência com os outros e entender que ninguém faz nada, né? Ninguém vai fazer nada com você ou fazer aquilo que você fala, até que entender que aquilo que você está falando é porque você se importa com ele. Então, isso faz parte. E você ter alguém a quem prestar contas. Se você quer se disciplinar, autodisciplinar, né? Se você quer se liderar, é importante você ter alguém a quem prestar contas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, eu decidi participar de um campeonato de fisiculturismo. E, gente, aquilo ali requer disciplina muita, né? Não vou nem falar, eu falar outra palavra aqui. E aí, eu estava também no momento em que eu tinha necessidade de evoluir dentro do meu negócio. Sabe o que eu fiz? Eu precisei de alguém a quem prestar contas. Os meus primeiros dias, a minha primeira semana de preparação para o campeonato, eu mandava todas as minhas refeições para o meu preparador. Eu mandava todos os meus treinos para o meu preparador. E ele falava assim, olha, se você esquecer de mandar o treino, ou se você esquecer de mandar no início e no final, você vai ter que fazer de novo. Porque eu não vi que você fez. E eu tinha alguém a quem prestar contas, mas esse alguém a quem prestar contas me ajudou a avançar no meu processo. E eu fiz independente da dificuldade. Quando você tem alguém a quem prestar contas, você tem alguém que vai ser como um anjo para você. Porque você vai ter que mostrar que você fez. Então, eu tinha dias que eu chegava, gente, de APN, eu chegava de caseira na minha casa, 11, meia-noite, eu tinha um cardio para fazer ainda depois disso de 1 hora. E tinha dias que eu saía da minha casa às 2 da manhã para ir para academia para poder fazer um exercício cardio, porque fazia parte do meu objetivo. E mais uma vez, sabe para que isso me serviu? Para mostrar que eu posso fazer o que eu quiser.
porque eu não tinha tempo, excesso de tempo. A gente às vezes fala assim, eu não faço as coisas que eu preciso porque eu não tenho tempo. Essa é a maior desculpa que você pode usar para sua vida. É a maior desculpa, porque tempo a gente tem. Quando a gente quer, a gente faz aquilo que é necessário. Então, tem alguém para quem você possa prestar contas. Seja o seu upline, seja o seu líder imediato, seja alguém da sua equipe. Às vezes até um downline, sabe por quê? Porque um downline, como é que você não vai mostrar para o seu downline o que você está fazendo? Melhor coisa que tem, isso vai te fazer liderar, por exemplo, fala para o seu downline que você faz uma APN por dia e fala assim, olha, eu vou te mandar uma foto da minha APN que eu faço todos os dias, pelo menos. E você vai ter alguém para prestar contas, e se você não fizer, olha como é que você vai estar numa encurralada. Então, preste contas para alguém. E, gente, qual é a sua postura? Como você pensa a vida? Porque, para mim, liderar tem a ver com postura, né? E o que é postura? Postura é a sua visão e a forma como você encara. Eu não estou falando de postura aqui de corpo. Eu estou falando de como você encara a sua vida. Como você pensa a sua vida. Você pensa que a sua vida é algo, né, que não merece muita atenção? Você pensa que você é uma pessoa que está aqui para fazer acontecer e ter o resultado que você deseja para a sua vida? Como é que você procede em relação aos seus sonhos? Como você se posiciona em relação ao seu negócio? Porque como você pensa a sua vida, qual é a vida que você deseja ter? Qual é as realizações que você deseja alcançar? Como é que você procede em relação aos seus sonhos? Será que você realmente tem sonhos ou você tem alucinações? Ana, como assim? Porque quando você tem sonho, você define o que é o seu sonho. Você tem o seu quadro dos sonhos. Você sabe o que você quer realizar. Você tem ali, a imagem, você visualiza aquilo diariamente, você leva com seriedade, você coloca data, porque se não tem data, se não tem definição, não é sonho, é alucinação. Eu tinha um sonho, aliás, eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo. Aos meus 11 anos de idade, eu coloquei um alvo financeiro para mim, que é um alvo que hoje para mim é muito pequeno. Mas para muitas pessoas, quando eu contava isso lá atrás, era um absurdo, porque com 11 anos de idade, uma menina que morava numa cidade, num bairro aqui em Brasília, que é um dos mais, né, pobrezinhos, que o povo ainda anda de cavalo, em 2021 o povo anda de cavalo no meio da rua, né, que estudou a vida inteira em escola pública, que trabalhava como atendente de telemarketing, eu virava para as pessoas e falava assim, eu não aceito chegar aos meus 25 anos ganhando menos de 10 mil reais por mês. Será que você está pensando a sua vida e procedendo em relação à sua vida, ao que está acontecendo a ela, aceitando tudo? Ou será que você está falando assim, não, olha, a partir de hoje eu não aceito mais chegar no dia 20, a Rinode ter colocado uma promoção como ela colocou, e eu não receber nada disso? Porque quando você passa a não aceitar aquilo que você tem aceitado da vida, e você começa a ter uma postura diferente, você começa a fazer coisas diferentes, os resultados vêm de maneira diferente. Então, como é que você procede em relação aos seus sonhos? E como você posiciona em relação ao seu negócio? E, Ana, como é que foi esse processo de aprender, de se desenvolver? Gente, eu era péssima em tudo isso. A minha primeira habilidade que eu precisei desenvolver foi de relacionamento. E uma pessoa que vai fazer marketing de relacionamento e não sabe se relacionar, você imagina. Você precisa o quê? Ter disposição. Você não nasce sabendo nada. A gente não nasce sabendo nada, mas você pode aprender qualquer coisa. Então, eu comecei a me desenvolver através da leitura. Eu não gostava de ler, mas eu aprendi a gostar. Eu aprendo a gostar de tudo aquilo que me faz bem. Eu não gosto de ler. Eu vou gostar porque o resultado de ler é bom. Eu não gosto de treinar. Eu vou treinar porque o resultado de gostar é bom. Você não precisa gostar do processo, mas gosta do resultado. Que gostando do resultado, você vai trabalhar pelo processo e você vai se apaixonar pelo processo no fim das contas. E se não se apaixonar, não fala assim, eu vou desistir porque eu não me apaixonei. Deixa eu te falar um negócio. Mais de 90% das pessoas não fazem aquilo pelo qual elas são apaixonadas. Você tem a oportunidade de fazer algo que realmente desperta paixão em você. Então, enquanto você não se apaixona, tenha disciplina pela realização dos seus sonhos e aprenda a se desenvolver. Esses momentos de definição, né, esses momentos de dificuldade, esses momentos de desafio, são exatamente os momentos que vão definir quem você é, né? Definir a pessoa que você é, definir a líder que você é, definir a mulher que você é. E eu passei por muitos momentos de definição dentro desse negócio. Momentos de definição, de definições pessoais, onde eu tinha que decidir entre ser 100% dedicada à maternidade, à família e me dedicar ao meu negócio. Momentos de definição onde eu levei literalmente, né, bolada pelas costas, como dizem por aí,
Gente, eu passei por grandes decepções, inclusive familiares, dentro desse negócio. E sabe o que eu entendi? Que quem você é o que importa. Mais uma vez eu falo, é você que tem que definir que esse negócio é para você. E a sua posição, o seu trabalho, a sua definição, ela vai inspirar os outros e vai guiar os outros. Os momentos de definição nos mostram quem nós realmente somos. Então, foram nesses momentos que eu descobri quem a Ana Clara é, de fato. Que eu enxerguei mais de quem sou eu. Na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade, na minha dificuldade. Eu pude saber quem sou eu, como é que eu reajo às situações mais difíceis da minha vida. Elas mostram aos outros quem nós somos. As pessoas vão conhecer melhor você no momento de definição. É no momento desse, em pandemia, que muita gente aí fala, né, tá passando por dificuldade, que de repente você não tinha habilidade nenhuma com digital, você não sabia fazer nada disso, que você vai mostrar quem você é. Se você é uma pessoa que na primeira dificuldade você desiste, se você é uma pessoa que avança a cada dificuldade, se torna mais forte a cada dificuldade. E momentos de definição, principalmente, definem o tipo de pessoa que nós nos tornaremos. A pessoa que você quer se tornar vai ser definida hoje. A pessoa que você quer ser lá na frente, ela vai ser definida a partir da sua decisão de hoje, a partir do que você faz hoje. Então, se para você tá difícil, Ana, tá difícil, eu não sei fazer, não importa. Quem você quer ser? Trabalhe conforme quem você quer se tornar. Trabalhe para ser a pessoa que você quer se tornar. Porque se hoje você não tivesse no grupo Rinodê, como é que estaria a sua família? Eu tenho amigas que têm negócios de outras áreas que ficaram 4 meses com seus negócios fechados e que estão praticamente falindo. Eu tenho pessoas conhecidas que estão desempregadas. Você está no lugar certo, você está numa empresa que tem pessoas com valores. E eu falo em todos os meus treinamentos, em todas as minhas apresentações, mais importante do que a promessa que te fizeram é a pessoa que te fez a promessa e você está na empresa em que as pessoas que estão por trás da promessa são pessoas de valores e de comprometimento. Você está no momento certo, porque se você não tivesse nessa empresa hoje, muito provavelmente você estaria passando por dificuldades muito maiores. Você tem na sua mão a ferramenta para transformar a sua vida do jeito que você quiser. Você não depende do governo, você não depende de patrão, você não depende de nada. Você está com um produto que você pode vender, que você pode trabalhar e mesmo no meio da pandemia. Agora a questão é, será que você escolheu ser a pessoa certa? Será que essa pessoa que está ouvindo esse treinamento hoje é a pessoa certa? Se você se respondeu que ainda não, decida ser a pessoa certa. Ser a pessoa certa não é ser a pessoa perfeita. Ser a pessoa certa é ser a pessoa que toma decisão e que faz. Ser a pessoa certa é a pessoa que vai pegar, vai sair, vai nadar contra a correnteza, vai trabalhar, vai batalhar para fazer aquilo que tiver ao seu alcance. Se você acha que está desconfortável fazer treinamento, fazer live, fazer conferência do seu computador, pensa nos milhares de brasileiros que estão tendo que pegar transporte público para ir para os seus empregos, estão aí à mercê de um vírus que é fatal, que pode ser fatal, e que você tem a oportunidade, você tem a dignidade, você tem a grande bênção de poder fazer algo a partir da sua casa que vai atingir o mundo inteiro. Sabe o que eu vejo dentro do nosso negócio? Sabe o que é ser a pessoa certa? Você tem uma semente na sua mão. Você tem sementes na sua mão. Vamos supor que a gente tivesse aqui sementes de girassóis. Se você tem sementes de girassóis na sua mão, você tem opções. Você pode plantar essa semente. Você pode regar. Você pode fazer com que essa semente germine, dê flores e dê frutos. Ou você pode guardar essa semente e essa semente simplesmente vai apodrecer nas suas mãos. Só que quando uma semente ela é germinada, quando ela é cuidada, quando ela é semeada, né, cuidada, germinada, e ela dá frutos, ela alimenta milhares de pessoas. Ela alimenta um ecossistema. Só que se você guarda e você deixa ela apodrecer, você está ceifando vida. Ceifando vida desde a árvore que poderia ser aquela semente até as vidas que poderiam se alimentar delas. Então, de verdade, você tem a melhor oportunidade, você está no lugar certo, você está na hora certa. Seja você a pessoa certa. Não espera por ninguém. Não ache assim, se alguém desistiu, alguém me abalou, minha crença abalou. Se a sua crença abalou porque os outros desistiram, os seus motivos ainda estão pouco definidos. Os seus sonhos estão pouco definidos e a sua vida ela está sendo muito insignificante
diante do que ela pode ser. Porque o que você deseja ser para a sua vida, o que você deseja fazer da sua vida tem que ser mais importante do que a decisão de qualquer pessoa. Então, trabalhe para o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier. E tudo que você fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Porque quando você fizer assim, você vai ser a melhor líder que você pode ser todos os dias. Você acabou de ouvir o áudio Como Liderar pelo Exemplo. Imperial Diamante, Ana Clara Alves.